Mephisto eleva o nível do jogo e a coisa complica ainda mais. Isso depois da vinheta. Isso aí, galera, continuando aqui, pessoal, a saga de Mephisto contra os heróis Marvel, tá? Vocês viram aí que no primeiro episódio, na primeira parte, né? O Mephisto ali infernizando o Quarteto Fantástico, ele conseguiu adquirir a alma, né, da Mulher Invisível e deixou o seu Fantástico ali completamente desesperado, tendo que procurar algum meio de recuperar a sua esposa junto lá com seus amigos, seu cunhado Tocha Humana, seu melhor amigo, coisa, né? E aí, galera, o que acontece agora é que na segunda parte, o Mephisto, ele amplia aí o nível do jogo, né, cara? Ele vai envolver aí outros heróis agora em seu esquema, tá? E já começa aqui a pensar na segunda parte da história aqui, ó, Mephisto versus Heróis Marvel, segunda parte. O nome desse capítulo é Sedução Demoníaca. Já temos aqui o Mephisto em seu devido trono, na sua dimensão, né, sombria, lá com a Mulher Invisível de corpo e alma em seus reinos, né? E ele falando para a Mulher Invisível que, na verdade, ele não angariava, assim, prioritariamente, pegar a alma da Mulher Invisível para ele. Ela não era o objetivo final dele. E aí a Mulher Invisível pega e fala, na verdade, o seu objetivo era pegar a alma do meu filho, né? Que ele chegou a dizer isso, né? O Mephisto falou que ele queria que alguém assinasse contrato para ele pegar a alma do Franklin para ele. Só que aqui o Mephisto fala que, na verdade, ele mentiu sobre isso, né? Ele usou o filho só como um engodo para atrair a Mulher Invisível e a Mulher Invisível aceitar o tratado dele, né, a oferta dele, e ela, né, se sacrificar entregando a alma dela para ele, né? E aqui ele continua falando o Mephisto, ele fala o seguinte, ela fala aqui, ó, você disse que queria a alma do meu filho, o que é que o Mephisto fala? Eu menti, não sou conhecido como o maior de todos os mentirosos, meu desejo é capturar um espírito verdadeiramente nobre. Então ele fala aqui, né, ele fala que na verdade, a ânsia do Mephisto, a ânsia dele, porque o Mephisto ele se considera um colecionador supremo, né? Ele coleciona almas, né, de seres humanos e de outras espécies de seres aí. E ele fala que ele tem, né, a ganância, ele tem o objetivo de realmente, né, roubar almas de seres realmente nobres, vamos lá, né, de moral elevada, né, cara? E ele fala aqui, ó, uma alma semelhante à do Sufista Prateado, né? Então ele fala aqui que ele deseja, né, realmente confiscar a alma de alguém que se equipare à nobreza, né, de caráter, né, e de ética do Sufista Prateado, que até o momento, né, o Mephisto, ele nunca conseguiu, né, conquistar a alma do Sufista, ele não conseguiu a alma do Sufista, apesar de tentar várias vezes, né, confiscar a alma do Sufista para ele não conseguiu esse intento, mas ele diz que agora ele tenta arrumar uma alma que seja análoga do Prateado. Então ele está tentando realmente, né, capturar uma alma tão valiosa para ele quanto é a do Sufista. Então ele fala que o Sufista Prateado pode esperar um pouquinho, que depois pode ser a vez dele futuramente, porque o Mephisto fala, eu tenho toda a eternidade para esperar, então o Sufista pode aguardar um pouquinho a vez dele. Então ele está usando aqui a Mulher Invisível como moeda de troca. Ele fala isso aqui no próximo quadrinho, ele fala aqui, ó, o que ele diz aqui, ó. Embora sua alma seja muito desejável, Sra. Richards, você é apenas um peão num drama mais vasto. Será uma moeda de barganha para usar em troca de meu verdadeiro objetivo, né, que ele já tinha falado anteriormente, que é angariar almas realmente muito elevadas em termos de nobreza e pureza de espírito, né? Ele usou como exemplo o Sufista Prateado, que ele tentou várias vezes sem conseguir. E aí ele pega, né, aí no seu espelho de chamas, ele decide, né, ver como é que estão as coisas lá na Terra. E aí ele já mostra, ele fala aqui, vamos ver o que está fazendo seu marido, né? E aí ele já mostra lá no telão de chamas dele, o Senhor Fantástico junto com o resto do quarteto lá. E já mostra, galera, o Sufista, ó, o Senhor Fantástico já ali, velho, na correria, né, ele já trabalhando incessantemente para ver como é que ele pode salvar a Mulher Invisível. E até o Johnny Storm fala aqui, ó, né, o Tocha Humana fala, ele diz aqui, Reed, dá um tempo, se matar de trabalhar não vai trazer minha irmã de volta, né? E aí o Senhor Fantástico, cara, nem liga, nem escuta isso, ele continua aqui metendo a mão na massa e fala o seguinte aqui, o Senhor Fantástico, Johnny, eu não posso parar. Esse aparelho ultrapassa barreiras dimensionais, mas não sei onde ficam os domínios de Mephisto. E ele continua na labuta aí, ó, o Senhor Fantástico, né, munido dessa parada aí, né, desse aparelho que abre fendas dimensionais e tal, só que ele não tem nenhum GPS, né, o Senhor Fantástico não tem nenhum Wizard, né, para saber, o Waze, no caso o Waze, para saber onde é que tá lá, né,
os domínios do Mephisto, né, cara? E aí o Coisa fala aqui, né, que não vê a hora de meter a mão no pescoço do danado do Mephisto, do demônio lá, do Cramulhão. E o Fantástico nessa hora ele acaba, né, velho, dando uma down nele, ele fica meio cabisbaixo, porque ele não sabe como encontrar o Mephisto. E mesmo que ele encontrasse o Mephisto, não sabe o seu Fantástico como ele vai confrontar o Mephisto, uma vez que o Mephisto está em seus domínios, e ele não sabe o que ele poderia usar contra o Senhor do Inferno lá, né? E aí o seu Fantástico, como ele é cheio das ideias, né, cheio dos insights, ele fala aqui, ó, deve haver algum meio de derrotar a criatura, mas espere. Aí aqui ele tem um insight aqui, um lampejo, e o seu Fantástico, ele fala aqui, ó, ele lembra de algo que o Mephisto tinha dito na história anterior. O que ele fala aqui, o seu Fantástico? Aí fala aqui o Tocha Humana, o que foi, Reed? Aí ele diz, ele falou que apenas uma incógnita poderia causar sua derrota. Será que foi uma pista, né? Porque aí o seu Fantástico lembrou aqui, né, que o Mephisto falou isso, apenas uma incógnita pode me derrotar, coisa assim. E aí o seu Fantástico faz aqui uma analogia com a seguinte frase. Uma incógnita é algo que em matemática podemos chamar de fator X ou X-Factor. Então ele faz aí essa junção, né, cara? Ele faz esse comparativo aí, né? E já julga que o X-Factor, né, aquela equipe de mutantes, né? Porque, só para dar um contextualizado aí, galera, o X-Factor é formada pela primeira equipe de X-Men, né? A primeira turma de X-Men, que são os 5, a gente já sabe aí, Ciclope, Jean Grey, Homem de Gelo, Fera e Anjo, tá? Quando os X-Men originais formam o X-Factor, esse X-Factor, na verdade, é apenas uma fachada, é uma jogada aí, vamos dizer assim, publicitária e tal, para os X-Men originais poderem ajudar os mutantes que existem por aí na sociedade de forma bastante camuflada. O X-Factor age publicamente como uma equipe de mutantes que caçam outros mutantes, né? Ou equipe de super seres, melhor dizendo, não de mutantes, né? Equipe de super seres que caçam mutantes que ficam por aí, né, rondando as cidades. Então o X-Factor, eles se fingem de captores, eles se fingem de opressores de sua própria raça, para com isso agradar a opinião pública preconceituosa, mas por trás dos bastidores, na verdade, agirem como mutantes, ajudando e auxiliando outros mutantes, né? Então essa é a jogada do X-Factor, se fingir de lobo, mas na verdade é um cordeiro, né? E aqui já vamos pro X-Factor, galera. O seu Fantástico, ele tem essa ideia de ir atrás do X-Factor, que o X-Factor pode ter de alguma forma ajudar o seu Fantástico a recuperar a Mulher Invisível e confrontar lá o Mephisto em sua dimensão. Aí já vamos para a cena onde está lá o X-Factor, né, que são os X-Men originais, treinando suas habilidades, Homem de Gelo aqui e Ciclope, né, fazendo um confronto rápido aqui, um gelo prendendo o Ciclope numa cela de gelo. Enquanto isso o Fera está em confronto com a Jean Grey, né, Jean Grey atirando coisas telecineticamente no Fera, o Fera esquivando. Aí eles lá conversando lá, o Ciclope quebra toda a jaula do Homem de Gelo com a rajada óptica, o Fera tenta pegar aqui a Jean Grey, mas a Jean Grey já levita o Fera telecineticamente e atira o Fera de bunda no chão. Então lá, estão treinando lá suas manobras de combate. E até que em dado momento, né, a campainha aí do X-Factor é tocada, é acionada aí a campainha, e o X-Factor, né, o Ciclope, a galera já tava com suas roupas, né, civis e tal. E aí quando vai ver, o Ciclope observa que é o seu Fantástico, né? Tanto é que aqui o Ciclope comenta. O Reed Richards, ele sabe que o X-Factor é apenas uma fachada para ajudar mutantes. Então o seu Fantástico sabe, né? O Reed Richards sabe que o X-Factor na verdade ajuda mutantes, camuflado de perseguidores de mutantes, né? Então o seu Fantástico vai lá pedir auxílio ao Ciclope e o X-Factor. Ao chegar lá, o seu Fantástico comenta o que aconteceu, né? A jogada de Mephisto, né, cara? O Mephisto fez lá uma oferta e aí ele adquiriu a Mulher Invisível para ele, né? Levou a Mulher Invisível de corpo e alma para a dimensão sombria dele, no inferno. E ele acha lá que o X-Factor pode ajudar. Só que aí o Ciclope, cara, diz que isso não está na alçada do X-Factor, né, dos mutantes, né, dele, dos X-Men. E que a verdade, isso pode, ele até chega a achar, cara, que o seu Fantástico tá meio que delirando, né? O Ciclope chega a duvidar que isso aconteceu. E aí o seu Fantástico, cara, desesperado de novo, né, cara? Ele cai no sofá com a mão no rosto aí, pedindo desculpa a Susan, né? A Sue Richards, por não conseguir ajudar e ter uma ideia errada sobre o que poderia ser feito, né? Só que nessa hora aparece um coroa aqui. Esse coroa, galera, já é, na verdade, uma ilusão do Mephisto. Já é o Mephisto entrando novamente em cena para agora envolver o X-Factor, né? Os X-Men originais nessa trama toda aí. Aí ele entra lá, esse coroa, falando que viu uma mutante, né, no cais ali, pelo cais.
E ele já aciona o X-Factor, né, o Mephisto já aciona o X-Factor e caçar a tal mutante. E ele descreve essa mutante aqui como sendo uma moça loira, né, uma mulher loira que some e aparece. Ela fica invisível e torna-se visível. E aí o Senhor Fantástico já toma a iniciativa e diz: é a mulher invisível, é a Sue, só pode ser a Sue, é ela, temos que ir atrás dela. Então o Senhor Fantástico já vai querer ir de todo jeito atrás dessa pretensa mutante aí, só que não é a mutante, né? Ele sabe que é a mulher dele, é a mulher invisível. Então ele aciona todo mundo aí, os X-Men vão logo na pressa aí atrás dessa moça que o Coroa indicou. Só que na hora que o Senhor Fantástico foi indo junto com os X-Men lá, cara, com o X-Factor, o Mephisto segura o braço do Mephisto. O Mephisto segura o braço do Senhor Fantástico, né? E lá ele se revela aqui, né? E aquele Coroa, né, saiu do disfarce e o Mephisto fala pro Senhor Fantástico que ele não vai poder ir atrás deles. Aí o Mephisto simplesmente teleporta o Fantástico para outro lugar, porque ele não quer que esse Fantástico interfira nos planos dele, né? Tudo tem que correr exatamente como ele, o Mephisto, está planejando. E aí, galera, na próxima página nós temos aí, ó, o Mephisto, né, meio que mandando o Senhor Fantástico para um outro canto, né, para um limbo, né, tirando o Senhor Fantástico de cena. E logo após isso, o X-Factor vai lá para o seu helicóptero em direção à Mulher Invisível, que está lá sendo atacada como se fosse uma mutante aqui, ó. Né, ela vai lá, tá, ó. Então a Mulher Invisível ela está numa situação muito complicada, porque a Sue Richards, ela está com as cordas vocais paralisadas pelo Mephisto, né? O Mephisto bloqueou as cordas vocais da Mulher Invisível, ela não consegue falar, e ela está com o seu poder aqui de maneira muito instável. Ela fica invisível e fica visível sem o controle dela. E aqui a multidão, né, velho, tá aí desesperada, a multidão começa a querer linchar a Mulher Invisível como se fosse uma mutante, né? Até que essa galera aqui, ó, esse povo aqui tá querendo linchar a Mulher Invisível, tratando ela como uma mutuna, né? Vamos matar a mutuna, vamos mostrar a força da humanidade. Só que aí nessa hora aparece o X-Factor ali, né, cara? E o X-Factor lá, o Ciclope, à frente, diz pra multidão se acalmar e deixa isso para os profissionais da área. E aí a Mulher Invisível sai correndo e entra no depósito e Ciclope acalma a multidão, dizendo que eles vão lá entrar para prender a mutante nesse depósito. Chegando lá, galera, né, quando eles chegam lá nesse depósito, lá o X-Factor e a Mulher Invisível, tem um clarão de chamas, né, sobe uma torre de chamas, os mutantes ficam todos né, impressionados com tudo, e aí chega aqui mais uma vez aí, galera, o Mephisto, pessoal, que aqui ele joga uma lorota pra cima dos mutantes, meu amigo, digna de Oscar, tá? Ele chega lá, né, e já fala que a Mulher Invisível está sob seus poderes, né? A Mulher Invisível está sob seu domínio e a Mulher Invisível está lá como cativa dele. E aí ele começa a dizer que ele se identifica com os mutantes. Ele chega a falar que a Mulher Invisível é uma humana, mas que detém poderes que a aproxima dos mutantes e dele. Então nessa hora ele começa a jogar um discurso pro X-Factor aqui, um discurso de que ele, o Mephisto, é mal compreendido, perseguido, né, e enfim, né, cara, vilipendiado, assim como os mutantes o são. E ele fala, né, que os mutantes são assim só porque são incompreendidos. O Mephisto, cara, começa a babar os mutantes, começa a se colocar no lugar deles, meio que se considerando um mutante também, mesmo sem ser. Tanto é que aí o Ciclope, ele vê essa lorota aí e fala: um de nós está insinuando que também é mutante, né? E aí o Mephisto, com seu jogo de palavras, né, cara, a sua lábia, ele fala aqui: ó, não, meu cara, nada disso. Mas como vocês, sou desprezado e temido pela humanidade, que habita esta esfera maldita. Ele está começando aqui a conversa fiada aqui, né? Ele começa aí a pala dele nesse balão aqui e vai continuando o discurso dele para cima dos mutantes. Ele fala aqui: eu, em verdade, não sou maldoso, mas apenas puno os que realmente são. E aí Jean Grey, né, vendo essa conversa toda aí, ela fala: está tentando nos dizer que você é apenas um policial cósmico, né? E aí ele fala aqui, ó, de certa forma sim. Ele começa a falar aqui, continuando a conversa fiada dele aqui, ele começa a dizer aqui, ó, de certa forma sim, eu cuido para que monstros humanos como Hitler, Átila e até os mais réis criminosos paguem por seus crimes, né? Então ele está jogando essa conversa aí para conseguir a simpatia dos mutantes, né, dos X-Men, para eles caírem na lábia dele e ele conseguir manipular os mutantes ao seu bel prazer, né, cara, os mutantes fazerem o que ele quer aí. Ele começa também, cara, a ir mais além aqui o Mephisto. Ele fala aqui, ó: deveria ser glorificado,
mas sou vilipendiado. E por quê? Porque as pessoas temem acabar em meus domínios, temem suas próprias naturezas, suas fraquezas morais. E aí ele fala que os mutantes, eles são mal compreendidos, eles deviam ser também valorizados, porque eles são como se fosse um próximo passo na escada evolucionária da humanidade, né? Que os mutantes são um próximo escalão evolutivo, né? E aí ele começa a jogar com os desejos internos dos X-Men, no caso do X-Factor. Ele começa, né, a jogar assim, né, cara, na questão do desejo, dos anseios. Aí ele fala que o Ciclope, nessa época que o Ciclope, ele estava com a Madeleine Pryor, que tinha acabado de ter o filho dele, né? Ele acabou de ter o filho, que é o Christopher Summers, o futuro Cable. Tinha nascido há pouco tempo. E ele estava casado com a Madeleine. Então ele meio que está dizendo para o Ciclope aí que o Ciclope está num tremendo dilema, porque o Ciclope está casado com a Madeleine, que está com o filho dele, e ao mesmo tempo o Ciclope é apaixonado pela Jean Grey, que voltou da morte, né? A Jean Grey tinha virado a Fênix, mas a Fênix meio que tirou, ela tinha morrido, a Jean Grey, né? Mas por conta da força Fênix, a entidade Fênix, a Jean Grey voltou à vida e está atuando novamente aí no grupo X-Factor, nos X-Men, junto com ele, o Ciclope. E aí o Mephisto vai dizer que vai juntar as duas em uma, né? Vai tornar a Madeleine e a Jean Grey numa coisa só e tal. E ao mesmo tempo ele fala que para Jean Grey isso não vai ser nenhum problema, porque ele fala o seguinte: Jean Grey, sei que esta ideia lhe causa repulsa, mas não é para tanto. A união com Madeleine seria como recuperar parte de sua vida roubada pela entidade Fênix, quando ela tomou o seu lugar. E aí ele fala isso pra Jean aqui, ó. Coloca a mão no ombrinho dela, começa a conversar ali meio que cochichando no ouvido, né? Aquela conversa meio que com um político que fala aquilo que o eleitor deseja ouvir, da maneira mais, né, cara, empática possível que ele conseguia emitir, né? E ele vai lá falando, até a Jean Grey chegar a dizer aqui, ó, a Jean Grey fala aqui nesse balão aqui, o que é que ela fala, Jean Grey? Você faz tudo parecer tão simples. E aí o Mephisto continua. Eu lhe asseguro que é, né? E aí ele passa agora a falar sobre o Hank McCoy e o Fera, dizendo que o Fera, ele não gosta de ser conhecido como Fera, ele não gosta de ser visto como um monstro, né? Mas ele ao mesmo tempo lembra, o Mephisto lembra ao Hank McCoy, que quando o Hank McCoy estava em sua forma, né, de fera, né, peludo, né, aquela forma mais grotesca dele, ele tinha muito mais companheiras, né, ele atraía muito mais mulheres e pessoas para ele. E aí o Hank McCoy explica que nessa forma peluda azul dele, os feromônios, né, os feromônios sexuais e tal, eles são muito mais amplificados. E por conta disso, as mulheres iam mais em direção a ele, só que ele quer se ver como um monstro, ele não gosta de ser lá no espelho naquele aspecto de fera. E aí o Mephisto fala que ele vai conseguir fazer as duas coisas, ele vai deixar o Hank McCoy em sua forma humanizada, mas sem diminuir os seus feromônios que atraem o sexo oposto para ele, né? Então ele quer oferecer as duas coisas aí no pacote para o Hank McCoy. Caso o Hank McCoy e os outros do X-Factor cooperem e fazer o que o Mephisto quer aí, né? Então ele vai jogando essas lorotas em cada um. O único que fica meio, né, desgostoso com isso é o Bob Drake, Homem de Gelo, cara, que não tá levando fé nisso aí não. Ele sempre tá desconfiado, tá cético em relação ao Mephisto. Ele sabe que o Mephisto é um demônio, né, cara? Ele em nenhum momento, o Homem de Gelo, esqueceu que o Mephisto é o cramulhão, cara, é o coisa ruim, entendeu, velho? É o demônio lá. Então ele sabe que isso aí é lorota, que o cara vai ganhar por cima, uma coisa muito grave vai acontecer se os X-Men cederem a seus desejos mais íntimos aí. E aí ele não consegue convencer o Homem de Gelo, e aí começa, até o Mephisto cita o anjo, né, o Warren Worthington, que ele promete aos outros mutantes do X-Factor curar o anjo que tinha suas asas, teve suas asas danificadas, né? Um anjo meio que teve uma lesão muito grave em suas asas e ele ficou meio que sem conseguir voar após isso. Então ele está de cama lá em estado grave, e o Mephisto até prometeu curar o anjo e fazer o Worthington voltar até a voar, né? Ele usa essa parada aí. Ele meio que invoca um anjo aqui, ó, ele teleporta o anjo para cá já com as asas devidamente restauradas, e também apela para o anjo isso aí, tá? Mas o Homem de Gelo continua irresoluto, e por conta disso o Mephisto resolve, né, ir para o confronto direto contra o X-Factor aí, galera. Começa a pancadaria aqui, o Homem de Gelo, ó. O Homem de Gelo foi firme e disse, não, aqui, o Homem de Gelo, não, você deve estar com alguma coisa por trás disso e tal, você deve estar ganhando muito por trás disso aí, você não merece confiança. E aí, galera, começa o confronto aí. E a primeira coisa que o Mephisto faz, cara, é derreter o Homem de Gelo aqui, cara. Ó, ele derrete o Homem de Gelo fica quase na água aí, né? Vira sorvete derretido e pá. E o pessoal do X-Factor fica, né, fica altamente desesperado com isso tudo, vendo um companheiro lá derretendo, né, cara? E começa a pancadaria. E nessa hora aqui, cara, o Mephisto foi extremamente canalha aqui, velho. Sacana mesmo, velho. Na hora que o Ciclope viu o Homem de Gelo
derretendo aí aos poucos, né, cara? O Ciclope pegou e meteu uma rajada ótica em cima do Mephisto. Aí o Mephisto, nessa hora, o que o Mephisto faz, cara? Ele até comenta aqui: ó, que medo, talvez seja melhor eu invocar alguma coisa para me proteger. Os corpos de sua esposa e seu filho devem servir. Nossa, mano, ele conjura aqui, né? Ele coloca a Madelyne Pryor e o filho do Scott, né, velho? O filho do Ciclope, o Christopher, na frente do raio óptico do Ciclope, cara. A barreira, ele se protege com a Madelyne Pryor e o filho do Ciclope na mesma hora. E o Ciclope atinge a Madelyne, que na hora fala aqui, ó: Scott, o que você está fazendo? Não faça isso, não! E aí o Ciclope fica desesperado vendo que atirou uma rajada óptica em cima de sua mulher e filho, né? Levando eles a óbito aqui nesse momento. Mas tudo isso, galera, é uma criação ali, um engenhoca mental, né, ilusória do Mephisto. Mas ele faz mesmo o Ciclope ver isso, e todos os outros mutantes também veem isso. E aí o Hank também parte pra cima do Mephisto, mas não adianta. O Mephisto joga um raio infernal, imobiliza aqui o Fera continua lá. E aí o Mephisto, galera, além disso, ele vai meio que jogando mais raios e vai fazendo o Fera, né, o Hank McCoy regredir a forma mais bestiais, ó. Ficou na forma azul peluda, que ele já não gosta, né? Mas aí o Mephisto, não satisfeito, reduz o Fera a uma forma grotesca aqui, cara. Parece uma gárgula do filme do Cocô de Notre Dame aqui, ó. E ainda mais joga o Fera nessa forma medonha no meio do povo lá, que fica né, fica lá demonstrando a sua, né, repugnância. É isso aí, cara. A galera lá: ah, meu Deus, vou vomitar vendo essa porra. É, cara, um confronto duro aí, ó. Depois o Mephisto manda uns minions dele, né, uns serviçais dele atacar o anjo, e começa uma batalha aérea entre o anjo e esses demôniozinhos alados do Mephisto. Confusão danada, cara, até que fica aí somente a Jean Grey e o Mephisto num confronto direto. A Jean Grey atira uns caixotes telecineticamente no Mephisto. O Mephisto se desvencilha fácil desses caixotes atirados pela Jean. E nesse momento a Jean lembra aqui, né, que se ela tivesse com o poder da Fênix, ela poderia vencer o Mephisto se ela tivesse quantidade de Fênix no corpo dela. E aí o Mephisto lembra, né, que a Jean Grey fez bem mencionar a entidade Fênix, porque o Mephisto sabe que a Jean Grey deveria estar morta, né, porque foi por conta da Fênix que a Jean Grey voltou à vida. E nessa hora o Mephisto joga, cara, uma proposta aí, né, uma oferta para a Jean Grey, dizendo que se ela se oferecer como sacrifício para ele, né, oferecer sua alma para ele, ele vai libertar não só o Ciclope do tormento de ter matado a Madelyne Pryor e o filho, né, ele vai trazer a Madelyne e o filho do Ciclope de volta à vida, como ele vai também liberar a Mulher Invisível de seus domínios, tá? Em troca da Jean Grey, a Jean Grey vai poder ver todos os seus companheiros do X-Factor livre, o Homem de Gelo vai voltar à vida, né? O Ciclope vai viver normalmente com a Madelyne Pryor e o filho de volta à vida, vai viver com aquela culpa de ter matado a própria mulher e filho. E a Mulher Invisível também vai ser devolvida do limbo, né? Do Reino Infernal. A Jean Grey reluta um pouco, só que a proposta do Mephisto, galera, é muito tentadora, e o Mephisto joga uma espécie de lábia meio hipnótica para Jean Grey, que acaba cedendo aos encantos, né, da proposta do Mephisto, e ela também aí resolve se sacrificar, tomando lugar da Mulher Invisível lá nos aposentos infernais do cramulhão da Marvel, o Mephisto. E na próxima página, galera, tem aqui, ó, todos os X-Men voltam ao normal, né? O X-Factor volta ao normal, o Homem de Gelo volta à vida, né? Tudo isso, o Anjo volta à sua cama lá, coitado, com as asas deterioradas. O Fera volta a ficar normal, o Hank McCoy, e o Ciclope vê que a mulher e filho estão de volta numa boa. Só que o Ciclope percebe que a Jean Grey vai junto com o Mephisto pro seu local lá, né? O seu local sombrio e tal. E aí, galera, a Mulher Invisível é devolvida, né? O Mephisto devolve a Sue Richards, mas agora é a Jean Grey que está em seus aposentos lá. Então a Jean Grey é a sua próxima vítima, que, segundo o Mephisto, ela é uma moeda mais valiosa ainda, e ele vai usar a Jean Grey também como uma mercadoria de troca, tá, galera? Mas isso vai ficar para a próxima história, que é a parte 3 aqui, que vai ser abordada no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dá uma curtida aí, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, e até a próxima guiar. Tenho que falar, galera.